Olá, olá, já cá estamos para iniciar mais um programa. Eis a Ruth e eis a Cláudia. Exatamente, 15 horas em ponto e hoje num dia tão especial. Ai, porque será? Porque você está desse lado a assistir ao nosso programa. É verdade. E não só. Porque temos uma convidada especial, como temos sempre, E não não é? só. E não só, mas porque hoje temos aqui a comemoração de duas datas muito importantes para todos nós, Oh, podias acredito ter eu. dito de outra maneira para eu dizer e não só. E não só, há uma data importante e não só, outra data importante. E agora? Já chega. Já chega. Então, por aqui. hoje, acho que todos, se calhar hoje temos pessoas diferentes a verem-nos, porque hoje é feriado, não é? Pelo menos aqui em Portugal. Então, a implantação da República Portuguesa, fim da nossa monarquia em 1910, não é? Alguém achou que os reis já não estavam aqui a ajudar muito, e então acabámos com os reis em 5 de outubro de 1910. Há outros países na nossa Europa que continuam com a sua monarquia. Até há pouco tempo tivemos o falecimento da querida Rainha Isabel, não é? Da ascensão ao trono do seu filho. Portanto, aqui este dia 5 de outubro, o Príncipe Carlos, que agora é o rei. Que agora é o rei. Exatamente, exatamente. Mas Agora é rei. Era príncipe. A gente conheceu a vida quase toda como Pois, príncipe. 33 E agora... anos, se não me engano. Exato. E agora? Tu não o conheces há 73 anos, Cláudia. É só um feeling que Mas eu as tenho. pessoas estão a falar pelo mundo. Bem, então é isso. 5 de outubro de 1910, aqui a nossa monarquia terminou, então a implantação da República Portuguesa. Mas 5 de outubro também é um dia muito especial no meu coração. Porquê? Porque é o Dia Mundial do Professor. Então não queremos aqui deixar de homenagear todos aqueles, porque esse é o intuito desse dia, que dão a sua vida para ensinar outros. Crianças, jovens, até bebés, não é? Adultos também, pessoas com dificuldades, com necessidades especiais, pessoas que vêm de fora e que também vêm aprender o português ou outras línguas. Então aqui a nossa homenagem, aqui da parte do programa Conversa de Mulheres, para todos estes profissionais maravilhosos que dão mesmo a Tem um sua papel vida. tão importante. Exatamente, e que precisamos deles. Nós outros que trabalhamos, porque eles também trabalham, mas que temos outros trabalhos que não somos professores, precisamos que eles estejam lá nos seus dias, felizes, contentes, maravilhosos. Temos a vossa paciência. Portanto, aproveitamos e pedimos ao Governo, aumentem os professores. Pronto, coloquem os professores a tempo e horas, estas coisas todas que são importantes para que a nossa sociedade cresça bem. Mas então aqui a nossa homenagem a vocês, que eu sei que muitas vezes levam trabalho para casa e fazem muito mais do que são as vossas obrigações. Um beijinho. E muito obrigada. Exatamente. E agora, as nossas redes sociais. E não só. E não só. Pronto, Então. hoje vamos passar no E não só. Já estamos a ver, que hoje o chip está neste lado. Então temos o Instagram conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres. E o E não só é porque nós temos o canal no YouTube. Exatamente, da Curiaques Curiaques TV, que tem várias playlists dos nossos vários programas de séries, de programas para crianças, programas de viagens, programas de notícias, um belo programa, o melhor de quase todos, Conversa de Mulheres. Estou a tentar pensar, nos vários programas, exato, é isso. E então pode também lá aceder, tem uma playlist de programa Conversa de Mulheres, programas completos, e pode lá ir ver. E ver estas caras larocas por lá. Exatamente. Sempre bem dispostas. Pelo menos tentamos. Exatamente, é isso. Então e agora vamos passar um pequeno separador, porque o programa não é destas duas beldades. Não. Vamos receber então a convidada de hoje, então fique connosco. Então cá estamos nós para recebermos a Tatiana Cami, fotografia. Vem falar sobre o seu projeto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, boa tarde à produção, boa tarde a todos também que estão assistindo nós. Meu projeto é eternizar o momento através das fotografias. E a fotografia entrou na minha vida há 9 anos atrás, quando... Na verdade, um pouquinho antes, quando... Queríamos conhecê-la, a Tatiana, desde há um bocadinho mais para trás, pode ser? Vão à vontade. Bom, eu... É de onde? Eu sou brasileira, mas eu sou descendente de japonês também. Os nomes diferentes. Porque o Akemi, não é? Sim, E o Richter, Tatiana Richter. É que assim, meu avô é japonês, que é por parte de mãe,
são todos japoneses. E por parte de pai tem descendência de alemão, por isso o Richter. Richter. Mas isto está tudo aqui uma... Então, Tatiana, Uma mistura de fala assim, muitas agressivo. coisas. E a Kemi? Akemi é o meu nome, como se fosse o nome composto. Sim. Tatiana Akemi. É que lá no Brasil, os descendentes de japoneses têm o costume de colocar um nome comum brasileiro e Sim. com um japonês, para que não se perca a tradição. Exatamente. Aí, sim. Como é que foi aqui? Agora tenho ainda mais curiosidade de saber como é que é isto de ser brasileira com esta ascendência japonesa e alemã? As Sim. duas estiveram presentes na sua educação ou só Não, mais uma? só mais o japonês mesmo. Vivi no Japão por 12 anos. A maior parte da minha vida é lá no Japão. Japão como se fosse minha segunda casa. Portanto, mas nasceu no Brasil, Nasci no Brasil foi para o Japão com que idade? com 8 anos. Então é aqui uma mudança muito diferente. Sim, mudança totalmente diferente. Não é só Não é só o outro lado do mundo. não é outro lado do mundo, É é a mais. língua, a escrita, tudo. Como é que foi esta adaptação, crescer aqui? Como é que foi até aos 8 anos a vida no Brasil? Como é que era? Olha, eu tive uma infância muito tranquila. E como qualquer criança, não percebe muito o que acontece com os pais, sobre coisas financeiras, mas meus pais decidiram imigrar para o Japão porque eles estavam passando uma dificuldade financeira. E lá começamos uma vida nova lá. vida. E E sentiu-se mesmo a começar uma vida nova aos 8 anos? sim, mas assim, quando é criança, a criança se adapta muito rápido, então quase não sentimos Já tinha muito. 8 anos, já andava na escola, os seus amiguinhos, o seu espaço. Como é que foi mudar de país? Olha, no começo não foi difícil, foi algo muito diferente. Até para os japoneses que me viam dentro da sala de aula era diferente. Ver uma pessoa que não fala a língua deles, então todo mundo ficava ao meu redor ali, querendo saber como era meu nome, como que fala isso e aquilo em português, mas para eles era uma novidade e para mim também. Portanto, estavam todos, mas sentiu-se bem aceito. Sim, claro que houve um pouquinho assim de preconceito, mas logo que eu aprendi a me comunicar, tudo já ficou mais A língua mais completamente diferente. sim, completamente diferente. Quanto tempo para aprender a falar? Olha, lembra-se? depende. Se for criança é rápido, agora um adulto já é quase não vale a pena, difícil. não é? É que tem um lado também que eu sempre gostei de aprender outras línguas e então eu sempre fui muito interessada, não só no japonês, no inglês. Então eu sempre muita facilidade nessa área de aprender línguas. Então posso dizer que em um ano eu já estava a conversar em japonês completamente, perfeitamente. As crianças puxam muito umas pelas outras. Sim, eles Sim. aprendem logo. Tem esta facilidade Sim. de mudar o chip. E uma coisa que me fascina sempre é pensar na gastronomia, na parte gastronómica. Lá no Brasil era muito brasileira a comer ou já estava habituada aqui às comidas do Japão? Do Japão? Sim. Já comia, por exemplo, o arroz era mais estilo japonês. Sempre na casa da minha avó era mais estilo... Não era arroz com feijão, como hoje. Era arroz com feijão, mas era uma mistura um pouco japonesa. Mas já estava ali o no arroz meio. mais virado para o Japão, do Japão, não é? Sim. Mas sim, já estava habituada com o paladar japonês. Não estranhou isso? Eu não. Na verdade, eu sempre fui muito bem de comer qualquer coisa, então... Não é esquisita? Hã? Não é esquisita? Não. Então, e o que é que se come no Japão? Se tivermos alguém que está a pensar em ir lá de férias ou de alguma coisa, Eu recomendo comer os lamens. lamães, o que são isso? É como se fosse uma sopa com macarrão. Pois, vê-se muito Isso. nos desenhos animados, sim. Macarrão, algumas carnes bovinas ou suínas e é como se fosse uma sopa, porque lá também é frio, então eles gostam muito desse tipo de prato. E ir onde no Japão? Ir onde? Eu recomendo, se for assim, querer conhecer realmente a cultura japonesa, ir para Tóquio, Kyoto. Kyoto, lá eles mantêm muito a tradição japonesa. Já em Tóquio, que é a capital mesmo, já lá já está mais modernizado, então é mais tecnologia.
Mas se calhar é mais fácil para a pessoa se adaptar. Se calhar um bocadinho num sítio e um bocadinho noutro, não é? Sim, sim. Eu digo assim, para Começar passear, Tóquio e depois... mas eu não vivi em nenhum desses lugares, né? Não, vive onde? Eu vivi em Hiroshima, Hiroshima. sim, onde tem aquela história que Sim, caiu a sim, bomba atômica. Foi lá que eu cresci a maior parte da minha vida. E então, a paixão pela fotografia vem aí no Japão? Tirava muitas fotografias? Sim, assim, começou mais na adolescência. Na verdade, um pouquinho antes. Foi um pouco, acho que, influência da minha mãe também. Ela sempre gostou de registrar os momentos, ela gostava muito de filmar, de fotografar o crescimento meu e da minha irmã. Então, isso, creio Depois que... gastavam tempo a ver esses filmes e as fotografias que tiravam, ou Sim, não? quando crescida já assistimos e aquilo era muito, Mas muito mesmo na bom. altura, já viam ou não? Fizemos um filme das férias, agora vamos ver, não? Na altura? Sim, na altura que Sim, tinha feito sim, o filme fazemos, aham. e ver as fotos e ai, Sim, aham, ainda tá tudo lá na minha mãe. Ela guarda com muito carinho tudo isso. e então veio a paixão pela fotografia daí. Creio que sim, uhum. Mas na adolescência que foi assim o mais forte, que foi a altura que começou a ter redes sociais, todo mundo sempre publicava as fotos. E eu decidi comprar uma câmera profissional, porque eu queria uma foto mais... Não queria uma foto qualquer nas Eu não redes queria uma foto sociais. qualquer, eu queria mais profissional, que destacasse. E foi aí que eu acho que começou, por aí. E o que é que pensava publicar nas redes sociais? Eu gostava muito, porque era o início da rede social, então todo mundo gostava de publicar o que estava a fazer, como era o dia, até as selfies já estavam a começar. Então foi nessa altura que o interesse pela fotografia começou. E fez formação de fotografia. Isso foi já no Brasil, porque em 2012 eu retornei ao Brasil e estava com a câmera. E eu mostrei para minha avó, que eu mostrei a câmera. Eu tinha câmera, mas eu não sabia mexer, não sabia configurar. Então as fotos que eu tirava não ficavam boas. E eu ficava super frustrada, porque eu tinha uma câmera tão boa em minhas mãos e não conseguia Não conseguia capturar fazer um milagre. do jeito que eu queria. Então era um sonho ter essa câmera, conquistei, só que depois aquilo me deixou triste, porque eu não sabia manusear, não sabia configurar. E pronto, deixava no modo automático, mas não ficava do jeito que eu queria. E eu disse isso para minha avó, e ela falou: que tal fazer uma formação então de fotografia? Só que eu nem pensava nisso. Até falei, Estava a fazer alguma formação noutra coisa, porque se diz que ficou 12 anos no Japão, portanto seria 20. 8 mais 12, 20. sim, sim. Bom, Eu chega de 20. retornei ao Brasil e me formei em Relações Internacionais, que não tem nada a ver com fotografia. Mas alguém que já viveu no Brasil, que tem família alemã, japonesa, eu acho que pode ser relações internacionais. Sim, Mais ou menos. na vida, Na vida nós foi temos essa internacional. formação. Foi aham. muito internacional. Sim, aham. Então fez relações internacionais, mas foi fazer essa formação porque a avó sugeriu. De fotografia, Sim. mas as relações internacionais, na verdade, era um sonho antigo meu. Então Para fazer o quê? O que é que se imaginava? eu sempre sonhei em ser tradutora, porque no Japão sempre traduzia para as minhas amigas, para os amigos dos meus pais que às vezes iam no hospital ou na câmera eu precisava preencher alguma documentação, então eu sempre ia, eles sempre me contratavam para fazer isso e eu peguei muito gosto por aquilo. Aquilo me fazia bem poder ajudar as pessoas. Então isso é uma das minhas paixões também. Traduzir, não é? Usar aqui o Sim. facto de ser tão boa nas línguas e ter este Sim, conhecimento e esta vivência, não é? Sim. Aí eu me formei em Relações Internacionais pensando nisso, que queria ser futuramente tradutora. Gostou do curso? Gostei bastante. Só que no final eu vi que não era muito aquilo que eu queria. Queria fazer da sua vida, não é? Gostava de fazer aquilo, mas Porque nessa altura eu estava me formando em Relações Internacionais, mas eu trabalhava no salão de cabeleireiro da minha mãe também. Então, a área da estética, então me fascinou muito também.
Então, eu trabalhei no salão da minha mãe também por mais ou menos 5 anos. E aquilo também Também gostava. gostava. Era uma das suas paixões, não é? Também. É uma pessoa apaixonada, já estamos a ver aqui a Tatiana. O que é que mais gostava de fazer na estética? Na estética, eu gostava de arranjar as sobrancelhas. Isso eleva muito a autoestima da mulher. Molda muito o rosto da mulher. Gostava de fazer o brush, que aqui se diz brush, não é mesmo? E, em geral, gostava de fazer um pouquinho de tudo. E então, como é que foi isto? Trabalhava com a mãe ao mesmo tempo que estudava Sim, nas relações internacionais, e onde é que surge aqui o curso de fotografia? foi... Fazia tudo junto Tudo também. junto, tudo ao mesmo tempo. E depois tirava fotografias bonitas às clientes. Sim, Era por aí. também. Isso. Fazia pois, isso também. Arranjada, quem não quer tirar foto? Sim, eu aproveitava quando tinha maquiagem, penteado, eu fotografava para publicar nas redes sociais. Então, sempre uma coisa puxava a outra. E enquanto eu trabalhava no salão de beleza, eu também fiz o curso de fotografia. E só que eu não pensava em atuar profissionalmente, era mais por Era um só hobby. porque gostava daquilo, não é? Porque eu Queria fazer bem. gostava. E por um hobby, terminei a formação e por acaso uma pessoa me perguntou se eu não fotografava o aniversário do filho. Aí na altura eu expliquei que eu tinha acabado de me formar e eu não tinha muito conhecimento. Ela falou, não tem problema, eu só quero eternizar aquele momento. Daí realizei as fotos e a mãe ficou encantadíssima que eu consegui capturar os melhores momentos da família, da criança, do aniversário, sem todo mundo ter que se preocupar e ficar ali a fotografar e já Que é tinha isso que faz um bom fotógrafo, não é? Fotografa Os bons os momentos. bons momentos e, de alguma maneira, faz-los ficarem para sempre, não é? Sim, eternizo. Até hoje nós nos falamos sempre. E eu sempre sou muito grata a essa cliente, que foi através dela que abriu a minha mente também para o Foi o lado... feedback que a fez pensar que isto poderia ser uma profissão. Sim. Então, o que é que fez logo de seguida? Logo em seguida, eu comecei a fazer alguns anúncios e pronto, comecei a começar mais pelos eventos, aniversário. Só que, ao mesmo tempo, ainda trabalhava no salão, então a fotografia era um extra. E eu ficava muito na dúvida, será que é fotografia? Será que é a área de beleza, estética? E fiquei durante todo o tempo que eu fiquei trabalhando no salão da minha mãe, eu fiquei nessa dúvida. Ou no salão ou fotografia. Os dois eram minhas paixões também. Então, eu sempre ficava muito na dúvida. Então, os primeiros 5 anos não foram muito fixos na fotografia. Foi fazendo, mas era aqui quase... Era a meio. Era um part-time, tinha dois Sim, part-times quase, quando não é? eu queria uma coisa extra, eu sempre tinha algum trabalho de fotografia. E então como é que decidiu ir aqui para a fotografia? Em 2017 eu fiquei grávida, tive meu primeiro filho e como Ainda estava no Brasil. Sim, estava no Brasil. E como eu tinha meu próprio equipamento, daí eu pensei, por que eu mesma não fazer o acompanhamento do crescimento dele? Como a sua mãe, no fundo, foi fazendo os vossos, não é? Sim, isso, mesma coisa, às vezes a história se repete. Mas agora com aquele conhecimento que tinha, não é? Sim, A mãe, se calhar, não tinha este conhecimento. Não, Aí eu comecei a fotografar o meu filho e quando eu consegui capturar um sorriso dele, aquilo foi encantador, foi a melhor sensação que eu senti naquele momento. E eu pensei, é nisso que eu quero começar profissionalmente agora. Porque era uma questão também de tempo. No salão de beleza eu já não podia ficar, porque eu tinha meu filho também. E com a fotografia eu conseguia conciliar. Conseguia ter o filho, estar com o filho também mais tempo. Sim, E a partir disso eu já comecei a me aprofundar mais, realizar outras formações em relação à fotografia de bebês. E comecei também com grávidas.
ou seja, a família toda. Começa desde sempre, desde a Aham. barriga. Fala aqui no seu site de fotografia afetiva. Porquê fotografia afetiva? Porque eu não só gosto de eternizar aquele momento, eu quero demonstrar o carinho. Eu quero que uma pessoa veja aquela foto e sinta o carinho, o amor daquela foto. Por exemplo, uma pessoa que não viveu aquela situação e vê, sentir todo esse carinho, todo esse amor. Acha Através. que isso é possível? É possível, sim. Uhum. Pelas Pois não, poses ou alguns tipos de iluminação e, claro, o olhar que eu tenho para oferecer às pessoas. Portanto, acredita aqui que faz uma fotografia que é diferente em alguma coisa de outras fotografias. Desculpa? Acredita que a sua fotografia tem aqui um olhar diferente de outras fotografias? É, eu acredito que sim, é mais afetiva. Não é só estar ali e pousar, fazer uma pose, não. Tem sentimento através daquela fotografia. Então, e o que é que a fez aqui avançar para ter um negócio próprio? Porque isto é, no fundo, a fotografia quase que acaba por já ser um negócio próprio, não é? Sim. Já começou a fazer aqui um part-time, outro ali, mas depois fazer disto o seu negócio, o seu sustento, o seu ganha-pão, é aqui um passo um bocadinho importante. Sim. E como é que vem ter aqui a Portugal? Bom, desde que eu casei, eu e meu esposo, nós sempre queríamos adquirir experiências novas, diferentes. Então, O seu marido é brasileiro. sim, aham. Então, até para proporcionar experiências diferentes aos nossos filhos também. E nós estávamos a decidir se era Japão ou Portugal. E como aqui já tinha familiares dele, então decidimos vir para Portugal. A Tatiana já cá tinha estado? Já em 2017, eu vim cá passear e foi incrível que foi aqui na viagem em Portugal que eu descobri que eu estava grávida. Eu ia perguntar, foi aqui que engravidou ou foi aqui que estava grávida? Sim. Não, eu creio que já estava, mas foi muito no comecinho. Eu cheguei cá, comecei a ter enjoos, aquelas coisas de grávida. Este país dá-me enjoo, Ai, meu Deus. A comida, a água, sei Sim, lá, só né? que eu nem reparei, porque podia ser sobre temperos diferentes. Sim, claro, é Só que, normal. Dançadares? Muita gente sente isso quando vai a outros sítios, outros países e não está grávida. Sim, só que na brincadeira fizemos o teste e estava lá, positivo. Ah, boa Faz brincadeira. um teste na brincadeira. Exatamente. Vou fazer um teste. É brincadeira. Sim, e por acaso descobrimos também no aniversário do meu esposo. Uau, Boa, maravilha, maravilha. Então depois voltaram. Depois voltamos, porque era só um passeio mesmo. E pronto, como descobrimos que estava vindo um bebê, então tínhamos que retornar ao Brasil para poder, né, fazer todo o processo pré-natal, avisar a minha família também. Então voltamos e ficamos por lá por mais 4 anos no Brasil. Já tem outro filho, não é? Eu tenho 2 filhos. dois filhos. Aham. Logo que o meu primeiro nasceu, já fiquei grávida da caçula. Isso é despachado. Isto é que é sempre assim. Aham. E hoje tenho... Foi planeado, era assim que queria, porque queria ter Sim, dois bebés. sempre tive um sonho que eu queria ter 2 filhos. Sim. E que seriam perto de idade. Até porque eu e a minha irmã fomos assim. Nós temos Sim. pouco tempo de diferença. E como... Isto com jeitinho consegue-se ter 2 filhos no mesmo ano. Sim, não foi no mesmo ano. Deu uma diferença de 1 ano e 5 meses. Quase que consegue. Aham. E como eu cresci... Se nasceram em janeiro, tem... Sim. Há crianças que têm 11 meses de diferença. E como eu cresci sempre tendo a minha irmã ao meu lado, então eu nunca cresci sozinha. Então eu queria que o meu filho também nunca crescesse sozinho também. E esse foi o plano, e deu certo. E cumpriu-se. E então, quando veio para cá, foi fácil Adaptação? aqui a adaptação, não é? Já tinha mudado para o Japão, que eu acho que é muito diferente. Sim. Muito mais diferente, acho que isso Sim. não se diz assim, mas pronto. A diferença é muito maior relativamente ao Brasil do que propriamente Portugal.
É diferente, mas nem tanto como o Japão. Pois, Como exato. a como minha já tinha- referência de exterior era o Japão. Sim. Então, quando eu vim aqui, eu achei tudo mais leve, mais tranquilo. O que é difícil mesmo é estar longe de quem mais gostamos. Da minha mãe, do meu pai e de Quer todos mandar um os... beijinho Ai, para quero mandar um eles? beijinho Mãe, para eles, pai, já estão aí. um beijinho Está na a televisão, todos. diga tudo. Diga beijinhos, beijinhos, Beijinhos mãe, aqui de pai. Portugal. Para eles, que eles depois podem ver, aliás, podem ver online e depois podem ver no Sim, YouTube uhum. sempre Exato. aqui a repetição. Eu sugeria, se pudesse ser, temos um vídeo para ver aqui já com alguns dos seus trabalhos, que assim já Sim. fazemos uma introdução aqui ao trabalho da Tatiana Sim. e depois vamos saber aqui mais pormenores sobre este trabalho. E fotos. Exato, e depois temos Sim, muita muita fotos coisa a para acontecer. ver e tudo. E Então, assim começaríamos. Pode vamos ser, ver né? o filme. Oh, Ficámos aqui tão sossegadinhas a vocês ouvir. estão fofinhas, a musiquinha. A musiquinha estava aqui quase a embalar. Que Como é que, ternura. ao ver isto de fora, Sim. sendo que está mesmo a passar aqui este... Sim, eu sinto toda vez que Até eu fica todo- tem os vejo, olhos a fica uma brilharem, já tem os olhos a emoção. brilharem. Sim, até porque eu lembro também de quando eu tive meus bebês e lembro também da felicidade dos pais estar ali, fazer os primeiros registros. É um momento tão importante, ao mesmo tempo muito delicado. Então, isso me emociona muito também. Estas fotos são feitas com que tempo de vida? Eu sempre digo que é de 7 a 15 dias, mais ou menos. Não que seja uma regra, mas é o mais indicado. Porque nesse período os bebês eles estão mais sonolentos, eles estão mais flexíveis para poder fazer aquelas poses, fazer os enroladinhos dele. E, além disso, tem a questão da cólica do bebê. Então, normalmente, a partir dos 15 dias que começa a ter cólicas, As então... benditas. Eu sempre... Malditas. tem bebês que sofrem muito por causa Sim. de cólica. Então, eu sempre recomendo até os 15 dias. Mas não é uma regra. Eu já fiz com bebês de até um mês e alguns dias. Isso é muito relativo do bebê também. Uhum. E quanto tempo é que demoram estas sessões?
Como é que isto funciona? Para quem nunca fez, não sabe, está aqui Sim, naquela... Mas será que eu vou expor o meu bebê? Porque eu acho que toda a gente gosta de ver isto. Mas acho que há aquele outro lado que pensa, será que eu vou expor o meu bebê a isto, tão pequenino? Aham. Um ambiente que não é hostil de ser mau, mas não é um ambiente natural, não é? De estar Sim, em casa. aham. Como é que é isto? A sessão dura em torno de 2 a 3 horas. Não quer dizer que eu vou ficar a quase 3 horas sempre ali a fotografar, não. É o processo que é um pouquinho demorado. Porque o bebê chega, às vezes, por ser um ambiente diferente, como tinha dito, eles sentem também. Pelo cheiro, pelo ambiente. Eles Eles são sabem, não tão é? pequeninos, mas são Eles muito sabem tudo, espertos. exato. Eles já sabem na barriga, eles já na barriga sabem Sim. tudo. Então, é uma voz que eles não estão habituados a escutar. E o da mãe, ele já estava habituado desde dentro da barriga. Então, tudo isso também acaba, às vezes, demorando o processo. Porque é tudo novo para eles, tudo diferente. E quais são os cuidados que têm que ter? Primeiramente, a temperatura do local. Tem que ter sempre entre 27 a 30 graus, mais ou menos. Não muito quente, também não muito fresco. Sempre tem que estar nesse entre 27 a 30 graus, mais ou Para estarem menos. ali à vontade sem as roupinhas, não é? Sim, sim, as roupas sempre esterilizadas. É, um ambiente calmo para os pais também. Eu sempre coloco uma musiquinha de bebê para todo mundo ficar mais calmo. E esses são os cuidados que sempre Porque, por também. exemplo, uma mãe que acabou de ter um filho há 7, 10, 15 dias, ainda está também ela A recuperar. a recuperar, não é? Sim, Porque aham. mesmo aquelas mães que já saem prontas para a vida, a verdade é que houve aqui uma grande, Uhum. uma grande operação naquele corpo. E Sim, como é que é as mães estarem? Porque as mães estão lá, não é? Claro, sim. sim. A maioria eh, já vem confiando no meu trabalho, sempre me entregam com confiança total, mas claro, há mães que ainda ficam com medo, o bebê tão pequenino entregar para uma pessoa, então Depois vai lá e faz-lhe assim, assim, mexe-lhe, põe aqui a mãozinha e faz sim, assim. mas eu sempre tento fazer a mãe ou o pai participar também, e eles gostam. Por exemplo, às vezes na hora de fazer enroladinho, eu peço para a mãe, olha, me ajuda aqui a segurar a cabecinha deles. Então, eles sempre estão ali juntinho, e eu sempre também estou ao lado, sempre mostrando o que eu estou fazendo também. Então, isso acredito que traz muita segurança ao pai também, aos pais também. E depois faz ali aquelas fotografias fofinhas, nós já vamos ver daqui a bocado também mais fotografias, com os pais ali, com o bebê, não é? E esta Sim. interação também é muito bonita. Sim, porque é como se fosse o primeiro registro assim oficial, profissional da família. Então, é um momento muito especial. Além disso, é uma fase que passa muito rápido. Então, daqui a um mês, talvez, se eles verem essa fotografia, já vê uma diferença sim, imensa sim, do sim, bebê. Então, até isso faz Até as emocionar os expressões, pais. não é? Eu acho que eles mudam muito logo. Sim, recém-nascidos mudam rapidamente. Sim. E que tipo de sessões faz? Sessão além de recém-nascido, fazemos sessão de grávidas, de famílias, de bebê que está a comemorar um aninho e, e eventos também, aniversário, batizado, um pouquinho de tudo. Então, tinha começado o seu negócio no Brasil, este projeto, e vindo para cá, como é que foi a adaptação e a organizar o seu projeto? Olha, foi difícil na questão mais emocional, que no Brasil eu tinha um estúdio e desfazer daquilo, nossa, foi muito O triste para estúdio mim. e clientes, não é? Sim, tenho clientes muito queridos que até hoje conversamos muito. E eles sempre falam: quando voltar ao Brasil, me avisa, eu quero fazer uma sessão fotográfica consigo. Então, essa foi a parte mais difícil de desfazer do meu estúdio e ter que dar adeus aos clientes Sim. E começar tudo do e zero. começar tudo do zero. Uhum. Então aqui conheceu pessoas novas. Sim, É muito muitas bom. pessoas novas. E aqui não vou dizer que não foi, não, foi fácil, não foi, mas eu já tinha uma bagagem, uma experiência. Então, as pessoas já entravam no meu Instagram, conversavam comigo. Então, eles já viam que eu tinha experiência, por mais que eu era nova aqui. E a aceitação foi muito boa. Houve logo procura.
Muita. Uhum. Eu tô com bastante sessões, praticamente todos os dias. E Pois, é bom sinal, sinal que sim, trabalho. tem nascido muitos bebês. Tem nascido Ainda muitos bem. bebés, viva os bebés, precisamos de bebés. Sim, então sempre eu acredito que é um trabalho que nunca vai acabar, porque os bebês não param de E nascer. uma E de pessoa... crescer? Sim, Exato, claro, vocês e precisam mesmo tirar outras assim, fotos. E uma pessoa tem que marcar uma sessão destas quando? olha, Como é que quando, isto fica marcado? Como é que isto se ó, organiza? no começo eu pedia para marcar quando o bebê nascesse, só que o que aconteceu? A agenda começou a ficar muito cheia, e às vezes os pais me procuravam quando nasci e já não tinha mais horários. Aí o que eu falo? Vamos marcar a partir da data prevista do parto. E então, como é de 7 a 15 dias, então eu marcava da data da previsão entre 7 a 15 dias a partir daquela data. Mas às vezes há aqueles casos que. É muito antes ou muito Sim, depois? sim. Pronto. Parto é sempre imprevisível, então sempre por exemplo, se não nascesse na data prevista, elas sempre me avisam, ou se nascer antes, elas sempre me avisam, e para fazer remarcação também. Pois, porque para ser, lá está, como tem aqui uma janela de oportunidade tão pequenina, não é? São 7 dias. Sim, tem o time certo, então por isso que eu peço para sempre garantir a data, porque é o tempo muito curto, entre 7 a 15 dias. E estas sessões são em estúdio. Onde é que fica o seu estúdio? O nosso estúdio fica em Oeiras e atendemos todos os recém-nascidos, bebês, família no estúdio. Em Oeiras. Uhum. Em Oeiras. Bela localidade. Sim. Na praia. Ao pé da praia. Pois, os clientes gostam muito daquela onde eu vivi- localidade. Onde eu vivi a minha juventude. Oh. Nós temos umas fotos e íamos pedir para Passarem. para passarem e para a Tatiana comentar, porque de certeza que aqui as fotos também lhe fazem lembrar a si coisas, não é? Há histórias por trás de Sim, cada claro. foto. Aham, sim. Pronto, e era isso que nós gostávamos de saber, Cláudia. Vamos ver. Vamos ver. Então, uma grávida. Pois. Sim, essa é uma cliente ainda do Brasil, Uhum. realizando uma sessão fotográfica. E ela não era da minha cidade, ela era de outra cidade. E ela só veio para poder realizar a sessão comigo. As grávidas fazem estas sessões mais ou menos em que altura da Eu gravidez? recomendo falando por semanas, entre 24 a 32 semanas. 24 a 32. Porque nesse período elas ainda não estão muito inchadas, estão Mas mais já têm dispostas. barriga. Não estão dispostas, já tem uma barriga ali com um formato bonito. Para ver, porque fica bonito na Sim. fotografia. Esse daqui é uma sessão que eu gosto muito de família. Era a comemoração de 1 aninho do bebê. E a mãe queria uma sessão muito afetiva, ela não queria nada muito pousado. Pois. Então eu falei, vamos ao parque, vamos lá brincar. E foi isso que aconteceu. E toda a família se divertiu, toda a não família é? se divertiu. E ela sempre me disse que essa é a sessão favorita dela. E que é na realidade, é um presente muito giro. Sim. Porque é uma experiência, não é só o que fica Sim, da ação. é uma experiência de ter a sessão fotográfica também, Sim, com a né? família, não é? Sim. Olha para aquilo. E esses é de recém-nascido, já aqui em Portugal. Então, porque. Eu gosto muito dessa pose, porque dá para mostrar o quão pequeno é o recém-nascido, porque cabe na mão do pai e da mãe. E eu gosto muito dessa foto. Eu gosto tanto do meu pai. E por acaso é uma das poses que o pai mais Os pais devem queria. adorar isto, que é, eu sou o máximo. Meu pai. Macho, Sim. sou um pai super-herói. Sim. Olha este aqui. Ora esse é bem, muito tenho umas fofo. contas para pagar. Como é que eu vou fazer isto? Estou a dormir tranquilamente. O seu ursinho. Vou tirar no teu urso. Sim, esses são os detalhes mais das mãozinhas, pezinhos, que eu gosto sempre de deixar os registros. E claro, com as mãos do pai e da mãe, Tudo. refletir a proteção dos pais. E esse é uma pose fofinha aqui. E quanto tempo para conseguir que eles fiquem ali mesmo? Na ali verdade, essa foto não é feita com o bebê sozinho, assim. Ah, Ele é feito em 2 fotos.
É uma ok. fusão de imagem que fazemos para poder conseguir esse resultado, porque deixar o bebê assim sozinho é muito perigoso. Pois, eu Sim. sempre achei isso. É que eles ainda por cima têm aquela cabeça que parece que pesa chumbo Não, comparada com a tudo o cabeça resto. deles são muito pesadinhas, então É verdade. essa é uma das poses mais difíceis de fazer também. E E essa é outra uma é sessão de grávida. gestante também, que eu gosto muito de E, enaltecer a beleza da mulher também. e dá dicas sobre poses. Põe a mão aqui, põe a mão Sim, ali. às vezes as mães me procuram e falam, eu sou muito tímida, eu não Eu não sei tenho fazer pose. Eu jeito, falo, fico não mal." se preocupe, porque isso eu vou estar te direcionar o tempo todo na sessão. E às vezes chegam mães lá super tímidas, mas que no final já tá ali fazer tudo sozinha, eu já não falo mais nada. Sim, ela já Quantas pega um fotografias se jeito. tiram numa sessão destas? Desculpa. Quantas fotografias se tiram? Ai, muitas, mais ou menos umas 1000 fotos. Meu Deus! Sabe que eu não Um sou. bom cartão de Eu adoro memória. ver fotos e que as fotos fiquem bem. Tirá-las, que me tirem, é um bocado. É, Aqui o esse é com casal. é de Casal, não é? casal. Uhum. Muito gira. E esse é de família. Este já está a roer os seus. Sim. Está mais entretido que a mão. Uma sessão mais ao ar livre, no exterior também, E realizamos. o que é que gosta mais de fazer? Estúdio que lhe permite aqui um controle maior, não é? O estúdio permite um controle maior do que é que acontece. Assim, são ambientes bem diferentes. Aqui no estúdio, o interessante é que eu consigo manipular a luz. E isso eu acho incrível, de você conseguir manipular a luz e deixar, e independente que esteja mais para lá, mais para cá, sempre vai estar na mesma configuração. Então, depois que se tem o conhecimento de como trabalha com a iluminação, fica muito mais fácil Trabalhar no estúdio. de trabalhar no estúdio. E que é super importante para aquelas sessões de newborn, só podem mesmo ser em Sim, estúdio, claro. na verdade, a iluminação muda tudo uma fotografia. A direção da luz, a direção das pessoas, isso muda muito o resultado da foto. Pois, deve ser isso que eu não sei fazer. Não devo saber fazer a iluminação do sítio certo. Entrar em contato com a Sim, Tatiana. tem que ir aprender, tem que ir aprender. E então, e fora do estúdio? Porque depois também aqui fora do estúdio há todo este ar Sim, eu gosto muito da luz. descontraído, não é? Eu gosto muito da luz natural, até porque pega o cenário natural que temos, não é mesmo? A natureza, e isso nós sentimos também a emoção também ali de sentir o sol. Eu sou muito devota a Deus também, parece que eu sinto o abraço de Deus ali naquele momento, daquela família, daquele momento de felicidade deles. E por muitas vezes o clima estava assim, chuva, chuva, mas parece que na hora da sessão, de repente, abriu o sol. Então aquilo era muito incrível. Só que ao exterior eu acho mais difícil, porque dependendo se Já não mudar. controla a luz, não é? Quem tem que controlar sou eu completamente na câmera. Então, se eu virar um pouquinho para cá, já muda completamente a configuração. Se eu mudar para cá, também já muda completamente. Então, tem esse lado que eu acho, assim, as fotos no exterior um pouco mais difícil, mas eu gosto muito por causa da luz natural. Não existe luz melhor que a luz natural do dia. Pois, as luzes artificiais e mesmo no estúdio Não são substitui. perfeitas. Não, Exatamente. sim, há luzes super potentes, mas a luz natural tem uma beleza diferente. E então, já vimos aqui que normalmente as grávidas, então é entre 24 semanas e 32, não é? Sim, Também costumam marcar isso consigo com alguma antecedência? sim, eu sempre peço para marcar, por exemplo, se a mãe sabe que, por exemplo, está com 18 semanas hoje, por exemplo, aí eu já peço para ela contar nos calendários em que altura vai estar entre 24 a 32 semanas, ou até mesmo se a barriga estiver muito pequenina, eu já eu converso muito com a mãe grávida, então eu sempre peço para ela me mandar foto, ela vai lá ver, Tati, se já tá bom o tamanho da barriga para eu realizar a sessão. Então, a sessão fotográfica não é só estar ali, a registrar o momento, é ter muita conexão com a pessoa. E principalmente as grávidas, que são Sim, muito mais sensíveis, muito mais sensíveis, e cada um tem um em estilo. montanha-russa. Sim,
cada um tem um estilo diferente, cada uma tem suas, por exemplo, alguma coisa ali incomoda, falar, eu não gosto que mostre meu braço, por exemplo. Então eu já penso numa sessão Em que não apareça que o não braço. aparece o braço e que a iluminação também possa esconder também mais o braço. Então tudo isso eu converso antecipadamente com a grávida para realizar a sessão do jeito que ela... E como é que é das roupas? São elas que levam roupas, a Tatiana sugere, a maquilhagem, como é que isto tudo funciona? Eu sempre sugiro como dica, que é um estilo que eu gosto muito, que é jeans, uma jaqueta. E eu acho que todo mundo sempre tem um jeans, uma jaqueta. Isso eu sempre peço como dica para trazerem. E eu tenho, sim, também algumas roupas, alguns figurinos em nosso estúdio, que é mais vestido de grávidas mesmo. Então, às vezes, mesclamos isso com um pouquinho do meu, com um pouquinho do dela, e juntamos também. E isso acaba criando uma identidade da grávida. Então, acaba não ficando totalmente iguais todas as sessões. Exatamente. E as grávidas, Aqui. mais sessões fora ou mais sessões em estúdio? Como é que é? Elas têm preferido mais em estúdio, até por causa da comodidade. Até porque agora já também começa a ficar um pouquinho mais fresco o clima, então no estúdio já não tem esse problema. Ou se precisaria a casa de banho, que eu sei. Que é uma coisa que as grávidas têm recorrentemente. Sempre estão. Quanto tempo são as sessões de grávida? Normalmente 1h30, no máximo. Não é tão mais curta demorado. que a dos 2, bebés. 3 vezes aí dá Sim, sim. Porque mais de grávida como é que também. aquilo já está a pesar. De grávida eu falo assim, elas já fazem. Não é como recém-nascido, Sim. que eu tenho que ir no tempo deles, esperar, acalmar. Então, não é tão demorado. Pronto, elas também já querem. E então estas sessões de família, no fundo, é as que nos faltam aqui falar, explicar como é que elas acontecem, como é que as pessoas marcam isto, como é que funciona. Normalmente elas marcam quando tem alguma data importante. Recém-nascido, nascimento do bebê, gestante, que é a espera de um filho, aniversário, que é o primeiro aninho do bebê. Mas vai lá fazer como que uma reportagem fotográfica ou que faz aquelas sessões em estúdio dos... Não Eu tivemos nenhuma costumo fotografia aqui. realizar em estúdio. Realizo monto um cenário. Eu normalmente, se for para sessão de 1 ano, eu realizo um arco de balões e coloco alguns adereços fotográficos e realizamos as sessões em estúdio. Faz o semestre da cake, não? Isso. De destruir o bolo, eles ficarem todos Faz besuntados. tudo. Sim, Casamentos. fazemos tudo. Já fiz, é uma área que eu já fiz, só que eu não me identifiquei. E ocorreu tudo bem, não houve nenhum problema, mas não foi uma área que tocou meu coração. E a área da família que tocou meu coração. Tem muitas pessoas, não é? Eu acho que o casamento tem que se gostar mesmo daquilo, porque é muita coisa Sim, envolvida. também Não é só o noivo e a noiva, não é só o tem que casamento. ter uma daquele dia. equipe muito grande também. E não tem a ver por serem fora do estúdio? Também? O casamento? O casamento? Não, eu creio que é porque também o casamento é sempre bom ter mais de um fotógrafo. Então, Sim, tem que ter mais. e além disso, filmagem. Então, é uma coisa que eu preciso de equipe. Então, Que ainda não faz, não é? E como eu trabalho sozinha, então, por enquanto, casamento ainda não faço. Então, e as famílias, quando chegam, como é que é feita aqui esta preparação para haver aqui esta vontade? Quando é a família, se calhar temos uma criança pequena, temos um pai e uma mãe que são pessoas diferentes, não é? Já não é? Às vezes outra criança, não é? Vimos ali uma família de quatro. Como é que isto funciona, esta dinâmica, para depois vermos estas fotografias bonitas, em que todos parece que estão muito felizes? Sim, bom, a família chega muito empolgada na sessão, ou às vezes muito cansado por estar ali com o recém-nascido, mas quando tem irmãos pequenos, eu costumo sempre a realizar primeiro com eles, porque a expectativa dos pais é sempre ver os dois, ou todos os manos ali Todos junto. juntos. Aí eu sempre começo por eles, porque às vezes crianças de 3, 4 anos se chatinham muito rápido, então eu preciso garantir aquela primeira Emoção, não é? emoção de estar num lugar diferente, deles estarem ali empolgados. Então eu sempre procuro
realizar no começo para isso. Mas há casos também que às vezes os humanos chegam ali, estranham também o ambiente, então eu espero até eles se habituarem e incluir eles também na sessão. Portanto, mais sessões dentro de estúdio ou fora de estúdio? O que é que Eu as pessoas realizo têm mais pedido? em estúdio As pessoas mesmo. têm pedido mais em estúdio. Até porque eu tenho realizado mais recém-nascidos mesmo. Pois, e aí já sabemos Aí que tem que saber, tem que ser no estúdio, ao ar livre não Seu dá. preferido? O meu preferido é recém-nascido. Por serem muito pequeninos. Sim, acabei me especializando muito nessa área de recém-nascido e a emoção que as mães nos traz é muito boa. Os feedback, quando eu leio, tem dias que eu chego a chorar os feedbacks das mães, que elas me agradecem, falam, por deixar esse momento que às vezes é tão difícil, mas às vezes elas dizem que transformou esse momento mais leve. Isso também... Eu acho que é um momento muito difícil e que às vezes a pessoa parece que só se lembra, em alguns casos, eu até falo por mim, de coisas se calhar não tão positivas que aconteceram, não é? Foi uma alegria ser mãe, mas foi tão difícil ali certas coisas que a pessoa parece que só se lembra dessas certas coisas e quando eu conto o bebê já cresceu e estas sessões de alguma maneira guardam aqui este docinho. Sim, porque eles são os docinhos. é como se fosse a comemoração Sim. da chegada do bebê. Então, eu creio que a sessão de recém-nascido me trouxe mais essa emoção. Então, é o meu preferido, sim. E então, conte-nos como é que as pessoas a podem contactar, onde é que está, como é que isto funciona. Normalmente, todo mundo me contacta pelo Instagram, que é onde eu sempre... É onde eu estou mais forte, nas redes sociais mesmo. É pesquisar Tatiana Kemi Fotografia. Está como Tati Akemi Fotografia, Sim, arroba Tati Akemi Fotografia. sim. E por lá podem me mandar mensagem no privado. E também tem um link que direciona diretamente no meu WhatsApp, ou se quiser enviar SMS ou fazer chamado também. De tiverem todas as alguma maneiras. dúvida, não é? Porque eu acho que às vezes as pessoas depois têm dúvidas mesmo assim. Nós tentamos aqui lembrar-nos de tudo, mas há sempre alguém que tem outra dúvida. Também podem escrever nas nossas redes, se quiserem. Para a próxima perguntamos. Encaminhamos. E é sempre bom lembrar, porque nessa fase do nascimento do bebê, as mães ficam muito esquecidas. Sim, Então, eu já sempre que faz a marcação, eu já envio uma lista também de orientações, já deixo tudo ali prontinho. Tudo pronto para quando Para a a mãe pessoa, não se preocupar com nada. quando forem. É um momento para E, descontrair. portanto, ir ao estúdio é ali em Oeiras. Sim. Portanto, quem estiver aqui perto desta zona, ou então um Sim. dia vai dar um passeio e vai a Oeiras, que é muito giro. Sim. E projetos para o futuro? Projetos para o futuro? Bom, futuro próximo, agora o meu projeto é realizar sessões de Natal. As famílias gostam muito também, que Natal é um momento muito família, então estou a preparar já alguns cenários e a família toda participa. Então não é só um cenário de bebê, é um cenário que a família toda possa participar. E fica uma Sim. bela recordação. Uhum. Pronto, muito bem. E mais têm que estar atentos às redes sociais e entrar em contato com a Tatiana, não é? Sim, aham. Tatiana, foi um gosto recebê-la. Muito obrigada. 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 Do Brasil, do pelo Japão, projeto. da fotografia, E dos por newborns. acaso, dia 5 de outubro, vai fazer um ano que eu cheguei aqui. Muito bem. Então Foi é uma bem data- escolhida a data para estar Sim, cá. então é uma data muito importante para mim. Foi o dia que mudou completamente a minha vida. Lá está, havia, e não só. Havia e não só, cá está. Cláudia bem sabia. Eu E não sabia. só, dia 5 de outubro, Muito implantação da obrigada. República, dia do que professor e agradeço. dia que a Tatiana chegou a Portugal. Muito obrigada, Tatiana. Eu que agradeço, Muitos parabéns. obrigada Até uma pelo- próxima. Pela oportunidade. Obrigada. E obrigada a si que esteve a acompanhar este programa e já conheceu mais uma convidada, mais um projeto. E uma história de vida aqui com tantas culturas. E já sabe, não se esqueça, de hoje é dia de agradecer aí aos professores dos seus filhos. Tinha que ser para acabar. Exatamente. E não se esqueça, voltamos no próximo programa pelas 15 horas e contamos consigo desse lado. Beijinhos. Portem-se bem.